Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Esse ano de 2023 marca 20 anos do lançamento do sul-coreano Oldboy, esse grande filme dirigido pelo Park Chan-wook, e nessa oportunidade ele retorna às salas de cinema numa versão remasterizada. Eu aproveito essa oportunidade para relembrar a importância desse filme e também para comparar com a versão norte-americana feita em 2013 pelo Spike Lee e chamada Oldboy, Dias de Vingança. Antes, uma pergunta: já tá seguindo o canal do Meio Amargo? Clica aqui em cima, ativa as notificações para esse trabalho continuar a crescer. Obrigado. Primeira coisa que vem à cabeça quando a gente pensa numa refilmagem norte-americana é por que raios foram refazer um filme tão bom e tão recente. A justificativa costuma ser o fato de que americanos não gostam de filmes com legendas e por isso o Spike Lee teria feito a sua própria versão nos Estados Unidos. A ironia é que quase nenhuma dessas iniciativas costuma dar certo nem com a crítica nem com o público. O Oldboy de 2013 não foi um grande sucesso de bilheteria, longe disso, além de ter recebido umas críticas bem pesadas, e a gente já vai ver o porquê. O segundo filme sempre chega com esse misto de homenagem ou de oportunismo. A gente não sabe se foi refeito porque o primeiro tinha um apelo tão grande que se tornou um clássico, uma referência pop muito rapidamente, ou então se é apenas um aproveitamento comercial, marqueteiro, de pegar uma fórmula, uma marca ainda famosa e tentar lucrar um pouquinho mais em cima da criação alheia. E nisso já existe uma cilada. A gente tende a criticar se mudar demais, a gente tende a criticar se mudar de menos. O segundo filme vai ser sempre comparado inevitavelmente com o primeiro, do qual a gente já gostava muito, então ele sai em desvantagem. A trama dos dois permanece basicamente a mesma. Um sujeito nada agradável, um beberrão, um mulherengo e irresponsável é sequestrado um belo dia e mantido durante muito tempo em cativeiro. 15 anos na versão sul-coreana, 20 anos na norte-americana. Ele não sabe quem o está mantendo prisioneiro, nem porquê. Depois de um tempo, ele é liberado e começa então uma grande caça para descobrir a resposta a todas essas perguntas e se vingar da pessoa que o privou de sua vida e também assassinou a sua esposa enquanto ele se encontrava no cativeiro. A gente lembra que a vingança é um tema recorrente, é praticamente uma obsessão nos filmes do Park Chan-wook, mas ela não é tão comum assim nos filmes do Spike Lee, onde a gente dialoga mais com a dificuldade de se vingar do que com a concretização da vingança. O filme de 2003 constitui uma tragédia nos moldes da tragédia grega e significa que o herói tem um destino muito duro que foi traçado para ele, ele vai fazer o possível para se afastar desse destino. É claro que não vai dar certo. Ele vai acabar punido por todos os erros dele. Então não só existe uma promessa de morte, que está escrita em toda a tragédia, mas também a trama se converte num melodrama, um drama pautado nos sentimentos e na melodia, no uso da trilha sonora, que é fundamental. O Park Chan-wook constrói um grande épico com inúmeras reviravoltas, muitos saltos no tempo. A grande ironia nasce do fato de que mesmo quando ele está solto de volta na sociedade, ele está sendo vigiado, controlado. O Dae-soo, o nosso herói original, não passa de uma grande marionete que vai ser punido e literalmente torturado várias vezes por suas tentativas de escapar ao destino. O Park Chan-wook já demonstrava 20 anos atrás um controle absurdo de mise-en-scène, de enquadramentos, de planos fixos, por exemplo, onde um grande plano em plongé, quando o personagem é sequestrado, a gente vê de cima do céu em plena chuva, e tem mais alguns virtuosismos de câmera que ajudam muito a história e sem chamar atenção excessivamente ao trabalho do diretor como um mero gesto de vaidade. O filme traz uma excelente atuação do Choi Min-sik, uma trilha sonora impecável, muito bem escolhida nos momentos em que ela é utilizada, e também uma alternância de tons que é preciosa e dificílima de colocar em cena. A gente parte da comédia pro suspense, pro terror, pro romance, pro melodrama com uma facilidade espantosa, às vezes dentro da mesma cena. Em especial, o Park Chan-wook trabalha muito bem a noção de processo. Por exemplo, a gente compreende o peso desses anos que se passam pro personagem enquanto ele está sequestrado. A gente acompanha as várias tentativas de suicídio, as tentativas de fuga, as raivas contra o sistema, o momento em que ele se acovarda ou que ele se domestica, quando ele decide que ele vai treinar e ficar forte pro dia eventual em que ele for solto. E também o desespero inicial, a raiva contra uma mulher, a sexualidade que foi reprimida durante muito tempo. O grande peso dessa fábula nasce exatamente dessa passagem do tempo. O fato que o Dae-soo não percebe que a pior parte do castigo só vai chegar depois que ele for solto. Aí se encontram alguns problemas fundamentais da refilmagem proposta pelo Spike Lee, que parece ter se apropriado desse original só como um grande filme de ação muito estiloso. Até por isso, o Spike Lee, que tem sim um estilo autoral muito próprio, mas completamente diferente do Park Chan-wook, ele adota algumas figuras de estilo que eram do sul-coreano. Por exemplo, o sequestro no meio da chuva, filmado em plongé do céu, é mantido. O momento em que personagens adultos do presente assistem a uma cena do passado, eles se encontram dentro do flashback,
também é mantido, e claro, a famosa cena da luta contra vários homens num corredor. No entanto, o filme norte-americano é muito, muito fraco. Em primeiro lugar, o Spike Lee retira a voz em off. A gente lembra que em 2003 o roteiro trazia uma narração do próprio Odaisu do futuro, que já contava quanto tempo ele ficaria preso, já falava um pouco sobre a sua sina e que analisava com grande senso de autoironia tudo que viria a acontecer com ele. Agora, em 2013, a narração desaparece, assim como todo esse tom operístico. Esse segundo filme é muito mais contido, muito mais embrutecido e parece muito mais, digamos, com qualquer filme de ação estrelado pelo Liam Neeson ou pelo Bruce Willis. É fato que Park Chan-wook nunca foi um diretor muito sutil, ele tem várias qualidades, mas a sutileza e as nuances não estão exatamente no cardápio, mas o Spike Lee vai ainda mais a fundo no explícito e no didático. Por exemplo, quando Joe Ducey, norte-americano, interpretado pelo Josh Brolin, está preso, ele assiste a um programa de televisão onde ele já encontra imagens da filha dizendo que estaria disposta a perdoar o papai assassino. Nas paredes dessa prisão/hotel tem um quadro perguntando: você está sendo bem servido? Você gosta do nosso atendimento? Depois um plano de detalhe nessa frase irônica. É preciso que a moça que aparece para ajudá-lo, interpretada pela Elizabeth Olsen, não só seja muito pura, muito gentil, mas também trabalhe junto a freiras. E já o grande vilão que parte em busca do Joe Ducey é um sujeito extremamente afetado, efeminado, de unhas longas, um sotaque ridículo, enquanto o personagem do Samuel Jackson tem um cabelo kit, tem um piercing estranho, enquanto o Park Chan-wook tratava elementos grotescos como comer um animal vivo com tentáculos de maneira muito elegante, nas composições, na direção de fotografia. O Spike Lee prefere o contrário. Ele pega elementos de uma ação muito mais comum e as caracteriza de maneira grotesca, o que faz com que os personagens, na segunda vez, pareçam muito mais uma caricatura, algo que eles nunca pareciam no original. Até o sexo no filme norte-americano é muito mais pudico, enquanto no sul-coreano ele aparecia como um gesto desesperado, não só porque o homem queria muito fazer sexo depois de tanto tempo preso, mas também porque o amor por essa menina que o ajuda cresce tanto que quando finalmente o sexo acontece, ele é uma grande catarse de imensas proporções para os dois envolvidos. Estranhamente, em Dias de Vingança, o personagem do Josh Brolin já está desesperado muito rapidamente, antes mesmo de perceber que ele está num cativeiro. Depois, quando ele é solto, não existe uma paixão que se desenvolve aos poucos pela personagem da Elizabeth Olsen, e a gente começa a perceber a grande dificuldade do Spike Lee de lidar com processos, o que é curioso, porque nos primórdios da carreira do cineasta ele era justamente alguém que lidava muito bem com a construção gradual dos conflitos. Quando a gente pensa em Hora do Show ou Faça a Coisa Certa, eram filmes inteiros baseados em uma faísca que é aumentando até a explosão, como é o Old Boy sul-coreano original. Mas dessa vez, na versão de 2013, as guinadas acontecem de maneira abrupta, repentina, nada justificada. Para quem já viu os filmes sabe que referências a Evergreen, por exemplo, no filme norte-americano aparecem sem justificativa nenhuma. E mesmo o cansaço do homem sequestrado por dumplings, esses bolinhos chineses, também aparece com uma construção ínfima. Acho que o melhor exemplo do empobrecimento da segunda versão se encontra na famosíssima cena do corredor. No Old Boy de 2003, a gente tinha algo muito fascinante, não só como coreografia de luta, mas como uso dos espaços. Isso porque a grande batalha do Odaisu contra vários homens acontecia num corredor extremamente estreito. E ao invés de filmar de um lado ou do outro do corredor, o que o Park Chan-wook muito inteligentemente decidia fazer era filmar de lado. É claro que a câmera não tinha recuo para poder filmar, então o que ele faz é falsear e se posicionar num ponto invisível, impossível, como se ele estivesse além das paredes, como se as paredes fossem transparentes. Essa dinâmica dos espaços muito apertados explica porque vários homens não conseguem atacar o protagonista de uma vez só, e porque eles estão quase numa fila ali. Na versão norte-americana, a gente não tem mais o plano sequência, a cena é picotada como uma luta comum, e depois o Spike Lee retira esse ponto de vista invisível e impossível e constrói uma câmera comum em 2 andares, em vários ângulos diferentes, e perde completamente a dinâmica de espaço que era tão preciosa no original. É triste que o Spike Lee não tenha percebido muito bem o que constituía o real interesse do Old Boy de 2003. O que havia na história original era o espelhamento entre 2 histórias de amor impossíveis, proibidas, onde as pessoas que amavam acabavam punidas mais cedo ou mais tarde por não se conformarem às regras da sociedade. Mas na nova versão, a gente não tem mais uma equivalência entre 2 histórias de amor simétricas, pelo contrário, surge a figura de um pai perverso e muito, muito malvado, como os piores vilões de histórias em quadrinhos, que participa de uma cena de terror
mal filmada e editada como a gente jamais esperaria do Spike Lee. Park Chan-wook se importava muito com todos os personagens, por mais que eles fossem incrivelmente falhos e errados em suas atitudes. O Dai-Su é um sujeito asqueroso e continua sendo o vilão que o persegue também. Os personagens aqui destroem e são destruídos pelo seu amor. Até por isso era fundamental no filme de 2003 a figura de uma bomba ligada ao coração do vilão. Na refilmagem, os personagens, principalmente os coadjuvantes, são todos ridicularizados e se eles morrem ou se eles matam, a gente passa a se importar muito pouco, o que é praticamente o avesso de uma tragédia, onde as escolhas morais e as decisões costumam ter um peso fundamental. Dessa vez, o desespero moral do Joe Do-se quando ele descobre por que ele foi preso durante tanto tempo e depois por que ele foi solto, não se justifica muito bem. Se tem algo muito interessante que a gente pode retirar desse caso é essa ideia de que a partir de uma mesma premissa, de uma história muito semelhante, a gente pode fazer dois filmes radicalmente diferentes em suas qualidades estéticas e em seu ponto de vista. O Old Boy original nos mostra como a cegueira pela vingança vai acabar destruindo o Dai-Su. Já no norte-americano, interessa apenas essa dinâmica de revidar contra sujeitos muito asquerosos que parecem agir e fazer o mal porque sim. Se o primeiro pode ser considerado uma obra-prima sobre a masculinidade tóxica e o peso da moral numa sociedade patriarcal e conservadora, o segundo retira todo o peso do tema do incesto, que era central em 2003, e opta por atribuir uma monstruosidade aos personagens que são cada vez menos humanos para se tornarem uma alegoria do mal. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz nos comentários se gosta do primeiro e do segundo Old Boy, qual o seu preferido. E também não deixa de acompanhar todas as críticas publicadas em meioamargo.com. Até a próxima!